Como é que os caras conseguiram fazer isso? Vender um clube sem ninguém ler o contrato, sem ninguém saber do que se trata, e o contrato tá até hoje engavetado sem ninguém saber. Só isso mesmo. Boa noite. É difícil. Eu não sei nem como te responder, porque é tão assustador como foi feito, é tão fora da realidade, é tão contrário ao ordenamento jurídico do nosso país, que a gente não sabe como foi feito. É incrível como as pessoas se convenceram de que podia ser feito, de que isso era legal, como as pessoas aprovaram isso, como 77% dos sócios aprovaram isso, como 90 e tantos por cento da torcida aprovou isso, como toda a mídia deu apoio a isso. Você não pegou um jornalista que pediu para ler um contrato. Os jornalistas que são tão investigativos, que querem tanto ver as coisas, isso foi um plano. Ô Bala, isso foi um plano que levou 20 anos, não foi um plano de 2 dias. Foi um plano de massificação de informações falsas, de massificação de fake news, de 20 anos na cabeça do torcedor vascaíno. Feito por uma mídia composta ela, 90% para o rubro-negros, para os nossos adversários. Foi um plano bem orquestrado, muito bem orquestrado, e que usou agentes infiltrados no nosso clube, ditos vascaínos, como massa de manobra para isso. Então eles pegaram quem são os vascaínos que podem atender os nossos interesses para esse plano. E começaram a fomentar esses nomes há 25 anos atrás. O Jorge Salgado começou a ser fomentado para presidente do Vasco em 1997. Tem quase 30 anos que a mídia fomenta e alimenta esse nome. É que o Eurico resistiu bravamente durante muitos anos. E no meio do caminho, teve aquela questão deles tomarem o poder via Roberto, que ali já era ideia do Salgado. É que eles sentiram uma força ali no Roberto para tomar o poder. E tomaram e atrasaram os planos. Mas continuavam com o discurso de apequenamento, de que o Vasco não tinha viabilidade, que o Vasco estava quebrado. Coisas que não tem embasamento nenhum em números. Porque se você pegar em 2008, por exemplo, que foi quando eles tiraram o Eurico pela primeira vez na justiça, o Vasco não tinha mais dívida que nenhum dos clubes do Rio, o Vasco não tinha mais ações que nenhum clube do Rio, trabalhistas, a dívida fiscal do Vasco era menor do que todos os clubes do Rio, o Flamengo devia o dobro do Vasco. Então, o Vasco recebia o mesmo que recebia o Flamengo. Então, como é que um clube que recebe o mesmo que o outro, tem dívidas menores que o outro, é inviável e o outro não é? Então, eles venderam esse discurso da inviabilidade para o torcedor. Isso foi na cabeça, massificou, até o ponto de eles cometerem essa barbaridade de vender um clube sem ninguém ler o contrato, ninguém sabe o que foi escrito ali, ninguém sabe o que está ali. Isso é realmente, Bala, eu não sei te explicar como é que eles conseguiram. Conseguiram, a única explicação para isso é um plano de 20 anos de massificação de informações falsas na cabeça das pessoas, que levou as pessoas a terem uma conclusão de fazer uma venda do Vasco de olhos fechados. Muitos aceitaram vender o Vasco de olhos fechados, no desespero por conta dessas informações falsas que as pessoas plantaram. Deixaram o Vasco 2 anos na segunda divisão de maneira proposital, para o torcedor ficar desesperado. Tudo isso contribui para você aceitar fazer qualquer coisa. É tipo aquilo, se o teu pai estiver morrendo, meu amigo, você aceita qualquer coisa, você não pede para ler o contrato. Foi o que eles fizeram. Se o teu filho estiver morrendo e o hospital pedir para tu assinar uma coisa lá para salvar ele, tu vai assinar e não vai ler nada. Então, na verdade, o que fizeram foi convencer o torcedor vascaíno e o associado vascaíno que o Vasco estava morrendo. E aí, deu-se carta branca para eles, e aí eles deram esse golpe que eles deram no Vasco. Só essa é a única explicação. E corremos esses 20 anos aí, esses 20 anos aí que você falou, que já vem se pensando nisso aí, você acha que tem flamenguista misturado nesse meio? Porque o Flamengo, a gente sabe que o Flamengo sempre quis destruir o Vasco, tem né? Certeza, Fabiano, tem certeza. Claro que tem, porque foi um plano de diminuição do Vasco, que o Vasco incomodou demais. O que as pessoas não entendem é que o Vasco não incomodava ninguém. Até o início dos anos 80, o Vasco era aquele clube, é como se fosse um Botafogo pra gente, para as pessoas hoje. É um clube que não incomoda, deixa ele ali, de vez em quando faz ali uma graça, era o Vasco. A partir do momento que o Eurico entra no cenário, o Vasco passa a incomodar todo mundo. Ano após ano. Incomoda. Inclusive a contratação do Bebeto, né?
na época. Várias coisas. Aí é protagonista, aí é líder, aí lidera a discussão. Aí, quando você tem visto mais o Vasco na discussão do cenário do futebol brasileiro, o Vasco não está em nada. Fizeram ligas aí, Liga Forte, Liga não sei o quê. Você viu o nome do Vasco em alguma delas? Você vê o nome do Fluminense, você vê o nome do Bahia, você vê o nome mas não vê o nome do Vasco. Sabe quando isso ia acontecer? Nunca! Chance zero. Só que eles tinham que destruir. Primeiro, eles tinham que destruir o homem que construiu essa posição para o Vasco, que era o Eurico, diminuindo a imagem dele, destruindo a imagem dele, babá. Aí o torcedor acreditou. Ok. Mas além de acreditar nisso, o torcedor aceitou que o Vasco fosse se apequenando. O Vasco assinou um contrato de TV menor que o Flamengo, o torcedor aceitou. Aí o Vasco, sabe aquela coisa de quanto mais você se agacha, mais o seu rabo aparece? Foi o que aconteceu com o Vasco. Foi aceitando. Chega no momento que você está numa posição que os caras ousam aí a dizer que, por exemplo, o Fluminense já é maior que o Vasco. Ontem eu ouvi um cara fazendo um comentário que o Fortaleza era um time mais forte, com mais força que o Vasco. Quer dizer, é isso que a gente é. Não tem ninguém lá para gritar? Não, eu vi foi uma pesquisa do GE. Uma pesquisa do GE. Que a gente brigou aqui na época, em live. O Vasco sendo a quinta torcida do Brasil. Atrás do Cruzeiro, cara. Com todo respeito ao Cruzeiro. Onde é que existe isso? Eles sabem que não tem condição disso, entendeu? Já falei essa semana... E a gente corre o risco, e a gente está correndo o risco de se cometer o mesmo erro, hein? Porque com esse desespero que tá da 777, já tá todo mundo correndo atrás de 500 compradores pro Vasco. Tá entendendo? Para ver se o Vasco se agarra proposta de novo. Eu acho que o susto agora acho que as pessoas vão ter um pouco mais de cuidado, acredito eu, pelo que eu tenho escutado, pelo que eu tenho conversado.